habitante de Pindorama. Graças a Deus, quem tá apresentando hoje sou eu, a Gi, não o chato do gordinho. Oi, gente, eu sou a Angélica e eu também tô muito feliz que hoje o gordinho não tá. E hoje nosso podcast é sobre a Copa, né? E diferente de mim, que não entendo nada de esporte, a gente tá aqui com duas pessoas que sabem muito sobre esse assunto. Aqui na minha frente tem a Duda Tucci, que entende muito de futebol e que também é a rainha dos baixinhos, né, gente? Dá aula de futebol pra criança. E do outro lado a gente tem a Samantha, uma professora de educação física maravilhosa, que tá sempre aí se esforçando pra fazer a gente se mexer na aula de educação física. Yeah. E a primeira pergunta que eu queria fazer pra vocês é como começou a Copa, assim, esse movimento que hoje tem proporções mundiais e tudo. Quer começar, Duda? Eu começo. Pode falar. Então, gente, a Copa do Mundo, ela, né, foi pensada aí durante 2 anos até chegar à conclusão em 1930, tá? A Copa, ela já, né, como já tinha as Olimpíadas, ela estava sendo pensada para ser nessa amplitude mundial, conseguir envolver todo mundo. Então, com base nas Olimpíadas que já acontecia, eles queriam colocar o futebol como esporte principal, o esporte do foco ali, e criar, né, algo aí para envolver todos os países. E começou em 1930 no Uruguai, né? Sim, e o Uruguai foi campeão. Sempre o dono da casa tem vantagem, né? Na maioria das Copas é campeão, tirando o Brasil, né? Que Abafa, abafa. Sempre o dono da casa tem vantagem, mas, né, do Uruguai ali, eles levaram o caneco ali. Primeira Copa, primeiro campeão mundial foi o Uruguai. E como as pessoas reagiram, assim, a essa primeira Copa? Foi uma coisa animada, todo mundo gostou? Teve uma reação negativa também? Então, tava vindo, né, num período ali de pós-guerra, então não teve a participação de muitos países. Uhum. Foi uma Copa, assim, com uma quantidade reduzida de países, mas, assim, com o passar dos anos, a gente teve uma abrangência maior aí de países participando. Né? Atualmente são 32 seleções. A primeira Geralmente vai variando, né? É. O que acontece vai variando, mas o que eles colocaram em mente das pessoas, 32 seleções jogando. Eles fazem a seletiva com base nessa quantidade. Eles escolhem os países e o país base, né? Que é onde acontecem os jogos. O sede sempre participa. Então, gente, tipo assim, quando começou a participação das mulheres nos esportes, porque a gente sabe, né, que, tipo assim, sempre teve muito preconceito em relação à mulher estar praticando esportes e tal, então demorou bastante pra isso acontecer. E também, se vocês puderem comentar um pouco sobre a relação do machismo, sabe, a tudo isso. Duda. Então, deixa a Duda começar. Primeiramente, as meninas, elas foram, tipo assim, deixadas de lado na Copa. Tipo, o futebol, ele foi inventado, um esporte criado apenas para os homens. Mas sempre acontece, né? Eu, particularmente, gosto muito de jogar futebol. Então, acontece isso no mundo todo. Tem várias meninas jogando bola. E, então, em 1991, a FIFA decidiu criar a Copa do Mundo feminina. Então, foi isso. Em 1991, a Copa do Mundo feminina foi incluída, né, na sociedade. Pensa quanto tempo, né? De 1930 para os homens a 1991 as mulheres terem a primeira Copa. Então, esse tempo aí foi uma luta mesmo, né? Já tinha alguns países que tinha a proibição, né, do futebol feminino. Foram criadas leis para proibirem as mulheres. Então, a FIFA, ela foi ali, como a federação, ela foi fortalecendo essa parte da participação feminina. E daí hoje a gente nota ainda que essa questão do machismo aí, a gente comparar o Neymar, por exemplo, com a Marta, que são, né, os dois... O que a Marta ganha em 1 ano, o Neymar ganha em uma semana. Então a gente vê uma diferença muito grande. A diferença salarial deles para as mulheres dos homens é muita diferença. E eu não sei se vocês já perceberam também, tem muito preconceito em relação a assistir jogos onde mulheres jogam e homens jogam. Sei lá, tá passando na TV futebol feminino. Aí, não sei, tem aquela repulsa, sabe? Mulher não sabe jogar. Aí só o que é valorizado mesmo é o futebol jogado por homens, né? Sim. A audiência é menor, né? Enquanto os homens estão passando na TV, não tem ninguém gravando as mulheres, sabe? Jogando. Tá começando a ter uma visibilidade. Eu acho que agora eu percebo uma movimentação de colocar na TV aberta jogos femininos. Mas ainda é um processo... lento, né? Até esse ano teve, né? Como vai ter a Copa esse ano. Masculina, ano que vem vai ter a feminina. Até o álbum chegou. E ano que vem vai chegar o das meninas, espero. Tô esperando aqui. E por que vocês acham que o futebol foi tão associado aos homens, assim? Sabe, eles colocam o futebol como um esporte jogado por homens, sabe? Como se fosse algo
de gente forte. Aham, essa questão da força. Isso. Eu acredito, igual eu até comento com a Duda às vezes, a gente tem uma paralisação pra assistir a Copa do Mundo masculina, né? Aham, tem. O Brasil para como se fosse feriado nacional, assim, pra assistir. Uhum. E porque representa o nosso país, concordo. Mas e quando é a feminina, né? Não tem essa Sim. paralisação. Então, acho que quando acontecer isso, eu vou ficar bem feliz. Nossa, que a eu gente poder... acompanho muito as meninas jogando. Até porque eu jogo e, tipo assim, gosto muito de ver futebol feminino. Assisto pelo computador, porque pela TV não tem como. Não tem um lugar que passa, assim, tipo, igual passa futebol masculino, né? Aham. E gosto muito. E as meninas que jogam sofrem muito preconceito, né? Sim, muito. Principalmente as crianças. Nossa, sabe, uma coisa que não tem cabimento. E você passou muito por isso, assim, Duda? Olha, não, porque eu sempre fui uma criança muito, tipo, agitada. Sempre, nunca parava quieta. Então, eu sempre jogava bola, dançava. Sempre fui muito conectada ao futebol e a qualquer esporte. Então, não sofri nenhum preconceito. Entendi. E eu também nunca... Recentemente que eu entrei pra um time, né? Então, antes eu não... Como posso dizer? Nunca estive num time, então isso não aconteceu comigo. Eu sinto muito falta, assim, no futebol feminino, de uma base próxima, sabe? Sim. Igual os meninos, quando começam a engatinhar pra se tornar profissional, eles conseguem caminhos muito rápido pra chegar, muito fácil. né? Parece que é O muito feminino ainda é muito, sabe? A mulher tem que ser provada várias vezes, né? Exatamente. Isso, Pra meninos, mostrar E não que ela recebe sabe. estímulo nenhum, né? Não, é muito difícil. O retorno financeiro, né, para os meninos acontece mais rápido. Às vezes até em campeonatos, né, na região ali, você pega um campeonato de várzea, ele consegue jogar num time e já consegue ter um retorno financeiro. Aham. Menina já não, tem que jogar por amor mesmo, né? Joga por amor aí, um dia vai dar certo. E vamos ver se acontece alguma coisa, né? Então, acho que pesa muito nessa questão de não ter para as meninas essa base fortalecida para conseguir, né, a gente ter bons profissionais, assim. Então, O que acontece muito é a gente vê meninas jogando com os meninos. Sempre tem uma menina num time masculino ali no meio. Isso que acaba gerando muita confusão, sabe? Porque o pessoal começa a xingar. Não sei se pode falar xingar, pode, né? Pode. Começa a xingar as meninas. Teve até uma notícia há pouco tempo, era uma criança, uma menina, e ela foi chamada de machão. Tipo assim, pelo pai de outro menino do time. E tipo assim, não tem cabimento, é uma criança, sabe? Ela tá brincando, sendo feliz. E é muito triste ver isso. É que os meninos ainda não aceitam, né? Não aceita. E tipo, Quando vai pra pega- cima das meninas, bate. Pega uma menina habilidosa ali, toma O ego uma fica caneta, ferido, assim, né? eles ficam melhor que eu, né? Então eles ficam meio resistentes, né? Então, mas... E ainda, tipo, sobre a questão da mulher dentro dos esportes, pelo menos eu sinto bastante isso, que eu gosto de jogar futebol também, e quando a Duda falou, eu lembrei. Tipo, já no meu caso, eu sinto que, tipo, por exemplo, quando eu vou tentar jogar futebol, sei lá, com algum amigo, coisa assim, tem essa questão de colocar a mulher num posicionamento frágil, sabe? Ai, toma cuidado, gente, é mulher, não joga bola forte. Aí, tipo, você não consegue jogar direito porque estão te tratando feito uma boneca, sabe? Isso é insuportável. Café com leite, essa é palavra que eu isso. pensei, café com leite. Ah, ela é café com leite. Então... Joga fraca pra não machucar. Não dá mais, sabe? Eu acho que essa questão do futebol, assim, é um reflexo da posição da mulher na sociedade, sabe? De não ter estrutura, de não ter acesso às coisas, de ser um caminho mais difícil, sempre tendo que se provar. Eu acho que não é uma questão que é só no futebol, sabe? É um reflexo de uma coisa que é geral. Porque em qualquer carreira, assim, é sempre mais fácil pros homens, sabe? É conseguir uma posição, ser reconhecido, é um reflexo de uma coisa maior. Acho que é um pedacinho, né, de um todo ali, que é a sociedade que, felizmente, tem esse lado de excluir a mulher ali, colocar, como falou, várias provações pra ela... Nossa, pra ela Desistir, né? ser profissional é porque ela passou, então ela tá ali pra se impor de várias formas, né? Então é complicado. O esporte, ele traz muita facilidade pros homens, principalmente futebol, porque, né? Então... Essa coisa de gostar de futebol é sempre associada a homem, assim, sabe? Sim, o homem vai ver o jogo, não sei o que. Imagina uma mulher jogando, assim. tipo... É cultural do A minha Brasil, filha quase, vai né? dançar balé e o meu filho vai jogar bola. Aham. eu É vou sempre comprar
uma bola pro meu filho, né? Então, Desde criança, menino recebe, assim, Sim. essas coisas de presente e tudo. E até estranho, né? Menino que não gosta de jogar bola. A gente Sim, estranha. E é engraçado que, tipo, quando a mulher fala que ela gosta de futebol, ela fala, eu torço pra tal time. Aí parece que o homem quer ficar perguntando coisa pra ver se ela sabe. E quem que joga em tal posição? Pra ver se ela sabe mesmo. Ou Nossa. você tá falando pra agradar homem. É. Tem muito homem que acha que é isso. A menina gosta de futebol. É pra chamar a atenção de homem. Também isso mesmo. Às vezes eu fico, né? Sou corintiana. Então eu adoro assistir Palmeiras. jogo, né? Fico lá na torcida. E meu marido odeia futebol, gente. Então eu fico ali pensando, falando, dando. E ele não entende nada. Então eu fico com meu pai ali como comentarista esportiva. Mas muita gente estranha isso. Fala, nossa, você sabe mesmo, né? Mas é que eu vivi isso, sempre gostei de futebol, então é o que a gente gosta, né? Nosso esporte ali. E qual a importância da Copa, assim, pra sociedade como um todo? Uma sociedade capitalista, que gosta bastante de consumir, né? Tudo, ó, o álbum de figurinha tá aí pra mostrar o quanto a gente tá ali caro. consumindo, né? Figurinhas, colocando verde e amarelo, né? Eu lembro que, gente, eu sou um pouco velha, então 2002 na Copa lá que o Brasil foi penta, eu lembro claramente da cena do penta. E eu lembro que todo mundo verde e amarelo pintava a rua, a bandeirinha. A faixa, né, na rua, o pessoal pintava. Então, eu acho que esse consumo, assim, de produtos da Copa, além dessa união... eu ia falar isso, a união, Copa. tipo assim, une muito a torcida, o povo brasileiro, não só o povo brasileiro, o mundo todo. Em cada pedacinho do mundo tem alguém assistindo a Copa, então... É algo que, tipo assim, muito importante. A gente pensa que o Brasil tá vestindo a camisa, daí tá outro país, né? Portugal, Argentina, todo mundo ali torcendo o país. É bacana ver. E eu acho que esse ano vai ser bem diferente, até porque final do ano a Copa, porque normalmente é no meio, né? Então esse ano, final do ano, já vai estar ali na questão do Natal, aquele espírito natalino. E pós-pandemia né? também, o pessoal tá animado. Nossa, Eu acho. E a Copa, assim, sendo tão importante pros brasileiros, né? Você acha que a escola contribui pra formar atletas no Brasil? Então, a educação física dentro da escola, ela tem um papel mais de inclusão, sabe? Porque a gente sabe que dentro da escola a gente tem pessoas que gostam de futebol, pessoas que não gostam, né? Pessoas que têm alguma dificuldade até física, uma limitação física. E a gente criar atletas ali, formar atletas, essa não é a função da educação física na escola, né? Então, quando a gente pensa na formação de atleta, a gente pensa... e algo mais da prefeitura, da região ali, contribuir para escolas que, né, gerem a profissionalização daqueles atletas. Então, a gente precisa ter que, né, aquele ambiente ali tem acesso à prática do esporte, né? A gente tenha um campo bom, adequado, e tem ali o específico, né? A formação específica para aquele esporte, né? Porque, querendo ou não, na escola a gente trabalha vários esportes, não só o futebol. Não é só a tem o modalidade de futebol. vôlei, Então, a gente tá ali alimentando as habilidades do aluno, criando, plantando a sementinha. Para que, né? No caso, a Duda já sabe, né? Que quem gosta mesmo vai buscar uma formação por fora, né? Então... E que mudanças você acha, assim, que deveriam ser feitas pra contribuir pra isso? Pra serem formados mais atletas, serem mais valorizados? É igual o acesso, né? A gente, se toda a cidade pudesse, né, ter aquele campo ali, acho que todo bairro seria o ideal. Sim, Nossa, seria. imagina um campo esportista. Seria ideal mesmo, até porque, sabe, locomoção. Eu moro longe de onde eu treino. É muito, sabe, é difícil. Tem vezes que eu nem consigo ir no treino. De longe, tipo assim, muito longe. Se tivesse todo lugar tivesse um campo, uma piscina ali, pra gente conseguir ser um berço de atletas, né? A gente pega os Estados Unidos, né? As escolas, né? Tem aquela estrutura, mas é algo fora ali do... Então, acho que é bacana se tivesse isso todo o bairro, uma base bem bacana pro esporte, e a gente conseguia... Daí ter uma formação específica pro atleta ali. É que eu acho que falta estímulo, né? Porque, Sim, por exemplo, se você fala hoje, quero ser atleta, já falei. Eu acho que falta apoio também. Sabe? O apoio da escola é sempre muito importante, acho que, pra formação de um atleta. Porque as pessoas gostam do atleta quando ele tá lá, ganhando medalha pro Brasil, né? Mas e antes, assim? Pra chegar lá, gente, um atleta... Ele tem que ser muito determinado. Eu acho que... É dedicação. A dedicação é o tempo todo. Porque,
por exemplo, a gente fala, nossa, o retorno financeiro, assim, do jogador é muito alto, é alto. Sim, é alto. Só que o quanto ele treina, porque ele treina todo dia, muitas horas por dia. Tem É treino, 100% de dedicação. 100%. Então, a gente pensar que ele deixa a vida dele para aquilo, né? Sim. Ele tem que cuidar da saúde, alimentação, tem que ser Treino. tudo balanceado ali para ele conseguir ter bons resultados. E também, se ele não tiver bons resultados, né? A questão do salário também é afetada. Então, um atleta, ele precisa estar ali com dedicação 100%, né? Tanto física quanto psicológica para conseguir ter esses resultados em campo ali. Então, a gente consegue ter melhoras aí, a gente vê, né? Resultados, o futebol no Brasil, ele tem um berço bem forte, né? A gente tem bastante equipe bem forte. pro masculino, né? A gente feminino nem tanto. Mas a gente tem ainda um estímulo bem grande, assim, financeiro, investimento pro futebol, né? A gente é considerado país de futebol por conta disso mesmo. Gente, uma pergunta que eu queria fazer, assim, que eu sempre quis saber, mas... Por exemplo, assim, se um atleta hoje, sei lá, ele joga no Palmeiras, ele que escolheu, chamaram ele, como que funciona isso? Tipo, ele é chamado? Geralmente eles são chamados pra jogar. Ele participa de peneiras, né? Ele pode escolher fazer a peneira. Do clube. Então, por exemplo, ele tem sempre olheiros em jogos ali oficiais. Por exemplo, tem um campeonato da base, né? Daí tem um olheiro de um determinado time ali. Então, por exemplo, do Palmeiras, né? Porque eu gosto de Palmeiras, porque eu sou corintiana. Então, do Palmeiras, tá lá, o olheiro do Palmeiras viu a Duda lá jogando. Falou, Duda, vai ter uma peneira, tal dia você vai lá participar. Daí a Duda se inscreve, tudo isso tem custo, tá? A inscrição de uma peneira tem um custo, né? Às vezes você já, né, tem um empresário ali, vê, nossa, tem potencial de virar. Então, o empresário já cresce. Daí ele participa dessa peneira. Se ele tiver, né, a análise ali positiva, ele começa a treinar dentro do clube, né? Com retorno financeiro básico ali, ajuda de alimentação, transporte e saúde. E daí, com o tempo, ele vai entrando na base, no júnior, vai subindo ali conforme, né, foi o resultado dele. E pra chegar na seleção, a pessoa precisa, por exemplo, jogar 4 anos em um time comum, depois vai? Como que funciona? A seleção é mais complexa, né? A escalação não saiu. A escalação tá chegando, acho que é dia 5, né? Que sai agora a escalação. O Tite, que é o atual técnico, ele observa todos, né, jogadores brasileiros, né? E ele faz uma análise, né? E ele escolhe. Ele pode escolher, pode jogar no Brasil, pode jogar fora. Sendo brasileiro, ele pode optar por qualquer um, né? Ele vai fazer a convocação dele lá. Então, a gente tá aguardando, né? Esperando ansiosamente. Será que tem o corintiano o Neymar? O Neymar, gente. Neymar, será que ele tem dúvida? Eu acho que ele deve ter dúvida ainda. Achando que esse ano não. Imagine a cara de surpresa. Não foi convocado o Neymar. Imagina se acontecer isso. Nossa, acho que todo mundo surta, né? Sim. Mas ele provavelmente é. Né? Não, nem provavelmente. É óbvio, né? Um goleiro. Esperar. Então, Samantha, tipo, agora uma pergunta mais específica, como você sendo professora, como você acha que, tipo, a valorização dos professores de educação física no Brasil? Tipo, caso que a gente sabe que às vezes tem esse negócio, tipo, alguns professores são mais... reconhecidos, né? Reconhecidos que outros, então a profissão de educação física, às vezes, pode ser mais valorizada, enfim. Eu acho que, assim, vai de todo, assim, né? Se a gente analisar, por exemplo, tem professores que, por exemplo, vai mais pro futebol, outros professores trabalham mais com a parte do vôlei. Então, como é muito amplo a área, então a gente tem que ver que várias áreas são valorizadas, né? Então, às vezes, tá na moda, por exemplo, a academia, né? Sim, então, aqueles professores que trabalham com a área, né, do fitness, às vezes tá mais valorizado. Daí a pessoa que trabalha com futebol, tá mais valorizado. Então, acho que é algo muito rotativo ali, né? Tem horas que tá em alta determinada modalidade, aquele professor tá mais, né, valorizado. Mas eu acho que vai do empenho do professor também, né? Eu acredito que, assim, a educação física, ela traz pra gente pensar que o nosso objetivo, a nossa meta, é fazer com que a pessoa entenda que cuidar do corpo, né, cuidar da mente, são né, consequências ali de você praticar uma atividade física, seja ela qual for, né? Então, quando você
se forma professor de educação física, você faz a faculdade, você entende que, independente, né, de que área você vai trabalhar mais especificamente, você tem que fazer com que o seu aluno entenda isso e busque, seja, né, seja no futebol, seja no vôlei. Né? Então, acho que a valorização é algo assim que cada vez mais a gente está conquistando, porque a gente sabe, né, depois de uma pandemia, o nosso corpo, né, como foi difícil gravar uma aula de educação física gente, para alunos em casa. Verdade, nossa, né? A gente ficou em casa, a gente ficou tão presa ali, e a gente tem aquela disciplina, não, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer uma atividade física em casa, Sim. mas a TV tá me chamando, eu preciso ficar lá deitado, dormindo até mais tarde. Então foi assim, né, barreiras que a gente teve ali, que tá brigando com o aluno, não, vamos, liga a câmera, fica aí acordado, faz polichinelo, corre no lugar. Então, acho que quando a gente tá tentando plantar aquela sementinha pro aluno entender que cuidar do corpo, né, cuidar da mente, tudo ali é importante pra gente, né, ter uma vida mais saudável, né. Então, acho que a gente precisa, primeiro, o professor se valorizar, buscar, né, ter em mente que aquele é o objetivo e tentar cada vez mais ali buscar isso, né? Então... E quando você decidiu, Samantha, que você queria fazer educação física? Eu acho que sempre. Aquela criança ligada no 220 que não parava quieta. Eu adoro as crianças. Essa aí, ó. Ela é igual a Duda, tá vendo? Vai pro mesmo caminho. Não parava quieta, minha mãe, coitada, sofreu comigo. Botava natação, balé, futebol, pra gastar energia e ficar mais tranquila. Mas daí... Eu sabia, eu sempre soube que era educação física, sabe? Eu gostava muito da dança, né? O que me arrastou mais pra educação física foi a dança. Mas daí eu sempre amei futebol. Sempre amei tudo. Acho que falar que, não gostava de... Nossa, tudo. Faz luta. Nunca fiz luta, mas na faculdade a gente vivencia, né? Tem aquelas metodologias. Nossa, eu falo, gente, que gostoso. Queria fazer também. Então, acho que eu sempre soube, assim, que eu gostava. Sou meio elétrica, então acho que... A educação física sempre teve no sangue mesmo. Então, e você dá aula de dança, Samantha? Então, agora, né, com uma filha pequena em casa, danço com ela, assim, mas o método do Zumba eu trabalhei muito tempo, até antes da pandemia, na pandemia eu trabalhava no online ali, dançando em casa, colocando as pessoas pra dançar, e daí agora eu tô mais, né, no modo mãe e mais na escola, então... Mas eu gosto muito da dança. Coloco minha filha pra dançar, pequenininha lá. E você deu aula mais do que, Samantha? Você já deu aula de dança, deu aula em escola, mais alguma coisa diferente? Em academia, já trabalhei com personal personal também. Entendi. Mas agora... Mas você gosta mais de dar aula de dança? Eu gosto de escola, gente. Tirando os alunos rebeldes. Que falta na educação física. E você, Duda? Tipo, você se imagina sendo professora de educação física também? Olha, eu acho que sim, porque eu gosto muito de criança, gosto muito de trabalhar com criança. E o esporte, tipo assim, sempre esteve presente na minha vida. Então, acredito que sim. Me auxiliar já, gente. Ela fica lá comigo, auxiliando os pequenos. Né? Eu acho muito legal você dando aula para as crianças pequenas. As meninas, eu tento influenciar elas ao futebol e levo elas pra fora da escola pra dar aula. E, gente, agora a pergunta que não quer calar. Quem vocês acham que vai ganhar a Copa? Nossa. Olha, a esperança do Brasil ser hexa é muito grande. Eu acho que é o Brasil mesmo. Mas a gente, assim, eu falo que a gente foi desiludida na última Copa, né? Foi uma goleada ali. Mas eu acredito ainda no Hexa. O Hexa vem esse ano, né? Então, mas a Argentina vai estar ali forte, porque o Messi tá pra aposentar. Então, eu acredito que a Argentina vai ser uma vilã ali na nossa pedra no sapato ali. Mas, vamos esperar pra ver. França também, né? Que é a atual campeã. O Mbappé é meio... Imagine Neymar contra o Mbappé. Ou contra o Messi. Nossa, ia dar briga aí, gente. Será que imagina? Gente. Porque eles jogam junto. Eu não quero perder pra Argentina, não. Nem eu. Sou meio, a nossa rival ali é meio difícil o negócio. Mas vamos ver, né? Eu acho que o Brasil vai ganhar. Tenho quase certeza. Né? Fé, temos fé. Depois a gente grava, se não ganhar, a nossa tristeza.
Ah, então vamos ficar aí na torcida, né, gente? Pro Brasil ganhar tudo. Sempre aquela coisa, né? Parar a escola, parar o mundo pra assistir Sem a Copa. aula. Dia 20 começa, A hein? Duda gosta, né? É, à tarde vai Ficar ser. com os amigos. Somos merecedores de umas férias, né? Sim. A gente vai estar quase nas férias já. É. Porque Graças dia a 20 Deus. Aí já começa. emenda tudo, né? Uhum. É, Natal já não dá mais. Tudo junto. Uhum. Ai, gente, então obrigada por vocês terem participado do podcast de hoje. Foi muito legal, aprendi muita coisa. Eu e a Angélica, né, Angélica? A gente não sabia Vão virar de bola. jogadores de futebol agora. Confia. A Angélica já é de futebol, só falta a Angélica Giovana. é aí. atacante. Ai, Depois- deixa pra vocês. é isso, gente. Depois do podcast aqui, a gente vai, né, pra educação física, né, É, Gi? fazer um campeonato de embaixadinha. Hoje vai ser futebol, né, Samanta? É, eu Gente, mas eu tenho um recorde de uma coisa na educação física, de falta. Ó, gente, eu queria dar pra vocês o marca-página Ah, do muito podcast. obrigada. Que lindo. Muito obrigada pela participação de vocês, gente. Foi esse nosso episódio de hoje pela Copa. Obrigada a vocês também por terem assistido. E aí no Instagram vai ter uma indicação aí das nossas convidadas especiais de hoje. É isso, gente. Tchau. Tchau. Torçam pelo Brasil, hein? Isso. Vai, Brasil.